eu queria falar para vocês primeiro, começar com uma parte da palavra de Deus que se encontra em Mateus 6, a partir do 25, do versículo 25, que está assim: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Essa vem até a parte 26. E aí depois ele continua falando para você não se preocupar com coisas da vida, com coisas que Deus sabe o que a gente precisa. E aí no versículo 32, no versículo 32 está assim: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aqui está bem claro quando Cristo está falando que todos os dias nós vamos ter dificuldades, todo dia é um dia a ser vencido, né? Então a gente não tem que pôr preocupações, para que essas preocupações e os anseios das necessidades diárias nossas tomem conta e tomem o lugar do reino. Porque a gente tem que pensar em primeiro lugar no reino, nas coisas de Deus. E não é sobre sobreviver nessa terra, porque você está aqui ainda, então você precisa comer, beber, se vestir, dormir, ter sua vida de descanso ou de lazer. Não é simplesmente deixar isso de lado, não. É que essas preocupações não tomem conta do seu coração. Então, assim, em primeiro lugar, você tem que se preocupar com as coisas de Deus e saber que é Deus que é o provedor de todas as outras. Então, assim, é Ele quem te abençoa e te dá saúde para você buscar as coisas, trabalhar para poder ter o alimento. É Ele que fornece o alimento para você, porque se por algum motivo Deus fala assim: olha, você cessar o céu, não vai chover mais, nem o suor do seu trabalho vai conseguir comprar um alimento. Porque nós necessitamos da chuva até para nos alimentarmos. Então, assim, tudo ele vem da parte de Deus. Então, quando Cristo está falando para que em primeiro lugar a gente busque o reino, em primeiro lugar a gente busque a Deus, sabendo que tudo vem por causa dele. É Ele que manda o nosso alimento, é Ele que nos dá força para trabalhar, é Ele que abre as portas. Já teve situações de vocês, ou vocês mesmos estarem vivendo essas situações, ou vocês conhecerem alguém que está passando por essa situação? Porque assim, eu tenho tanto já acontecendo na minha vida como eu já vi acontecer na vida das outras pessoas. Não é falta de trabalho, não é falta de esforço, não é falta da pessoa ser dedicada ao trabalho, mas simplesmente parece que o céu fecha. Parece que Deus não permite que nada aconteça. E você pode trabalhar de manhã até de noite, de madrugada, você pode perder noite de sono, que nada muda. Parece assim, é que ou Deus permite e abençoa, ou então quando ele fala assim: olha, parou por aqui. Tem uma situação na minha vida, e esse canal é exatamente para isso, é para falar coisas da minha vida, testemunhos pessoais meu e testemunhos de alguém que quiser contar. Numa situação em que nós vivíamos, era um contexto muito complexo, carregado de muitos testemunhos e de muita ação divina, mas isso vai ficar para ser diluído nos próximos vídeos. Mas a princípio, como a gente está falando para não se preocupar com as coisas da terra, porque tudo isso Deus vai prover pra gente, a gente estava passando por uma situação muito difícil em todas as áreas: sentimental, familiar, saúde, financeira. Não tinha nenhuma área que não estava com problema. Era uma situação assim que a gente tava tudo destruído. E em uma determinada situação, nós recebemos uma profecia de que viria tempos muito difíceis para a nossa vida, tempos de muito choro. Porém, nós recebemos essa profecia em uma época que estava tudo bem, estava tudo... Ironicamente, era a época mais tranquila da nossa vida, como marido e mulher e como mães e pais. Meu filho estava estudando em escola particular, não somos trabalhadores como todos, então como tínhamos somente um filho na época, decidimos investir na escola
colocamos ele em escola particular, tínhamos terminado a nossa casa, que nós tínhamos um terreno, construímos esse terreno, cheguei até me matricular na faculdade, cursei 2 anos, e eu estava trabalhando, meu esposo estava trabalhando, estava tudo ganhando bem, e de repente veio essa pessoa que eu nunca vi na minha vida, nunca mais voltei a ver na minha vida. Ela me procurou no meu serviço, falando que Deus estava mandando entregar algo pra mim, era 8 horas da noite, e ela me contou aquilo e eu falei assim, poxa, mas tá tudo tão bem, né? O que vai acontecer? E foram acontecendo depois daquilo diversos fatores, e ficou durante muitos anos tudo indo pro buraco. E tudo começou a dar errado, meu marido perdeu emprego, e começou tudo, muita coisa assim, acontecendo depois daquilo. E tudo eu firme naquela palavra, falei assim, gente, por mais que esteja difícil, Deus sabe o que está acontecendo, Ele não fechou os olhos pra gente. É Ele que permitiu tudo isso, então nós vamos segurar nas mãos de Deus, vamos caminhar pra frente, porque ela falou assim, e a sua posição durante todo esse processo é de oração e fé. Então, foi nesse processo que eu caminhei. Eu mirei para Deus e falei assim, minha posição é oração e fé, porque o Senhor está cuidando de tudo. E fomos. E foram anos muito difíceis, de muito choro, muito choro, muito choro. E a parte financeira estava muito difícil. Nada ia para frente, meus amados. Nada ia para frente. A casa que tínhamos acabado a reforma, simplesmente não sei o que deu na gente, a gente resolveu quebrar todas as paredes. Perdemos móveis, perdemos parede, perdemos tudo. Meu marido sem emprego, eu sem dinheiro, a situação mais caótica possível. Aí, nesse momento desse caso específico, eu já estava com meu segundo filho e foi uma situação assim, uma puxando a outra, nada dava certo, obra não dava certo, pedreiro não ficava aqui dentro. Teve uma situação do pedreiro, gente, o pedreiro abandonar o serviço no meio do caminho e ir embora. E depois ele falou que ele não conseguia ficar aqui dentro. Essa é a realidade. E olha que tinha oração, tinha campanha de oração, tinha relógio de oração pela minha casa, mas não ia. Até que em um determinado momento, subindo no monte, estamos eu e meu marido conversando, falando, a gente precisa voltar para nossa casa, porque nós estamos, eu tô na minha mãe, você tá na sua mãe, nossa família tá toda bagunçada, quem passa em frente à nossa casa, acho que é uma casa abandonada, e aquela casa tem uma família, aquela casa tem um Deus, e as coisas precisam voltar para o lugar. Senhor Jesus amado. Isso depois de alguns anos, viu? E de repente veio uma outra pessoa também, que não sabemos quem é, nunca mais tivemos contato com essa pessoa, e falou assim pra gente. Eu estava num lugar, meu marido estava no outro, ele simplesmente colocou as nossas mãos uma do lado da outra e falou assim, Deus está mandando dizer pro casal que a partir de hoje o vento vai soprar ao contrário, os céus vão se abrir e tudo vai dar certo pra vocês. Na mesma semana, subimos no monte novamente e a mesma profecia por outra pessoa. Adivinha o que aconteceu? Na semana seguinte, começou tudo a dar certo. Apareceu pessoas para fazer serviço pra gente pagar depois. Eram coisas assim que a gente falava assim, não, é Deus. Não tem como não ser Deus. E foram pessoas aparecendo, e de repente em 2 meses estávamos dentro da casa, até com um armário planejado na cozinha. Amados, é Deus que provém. Por mais que você... E não era falta de trabalho, porque meu marido trabalhava como motorista, trabalhava no Uber, trabalhava virado no giraia. Mas não ia. Todo o material que ele comprava, ou estragava, ou perdia, ou roubava, nada dava certo. O céu estava fechado de uma tal maneira que nada fluía. E o pior é que se as pessoas de fora tentassem ajudar, também não fluía. Nenhum dinheiro entrava dentro da casa. Simplesmente porque Deus tinha falado não. Era falta de oração? Não. Foi um propósito de Deus para aquele período. Então, assim, hoje, quando eu olho para essa situação e para todas as outras que nós passamos, eu olho assim, eu posso estar com a saúde que for, meu marido pode estar ganhando muito bem, mas se Deus não permitir, nada vai dar certo. E é isso que você tem que colocar na sua mente e no seu coração. É Deus que permite as coisas dar certo. É Deus que abre os céus e fala assim, isso vai acontecer na sua vida. É Deus que determina o que você vai fazer. Você não pode simplesmente fazer corpo mole, porque em nenhum dos processos eu parei de acreditar. Eu seguia firme, Deus sabe o que está acontecendo, Deus sabe o que está acontecendo, Ele está tratando, Ele está fazendo alguma coisa que os nossos olhos carnais não estão enxergando. Mas Ele tem um motivo para estar fazendo isso e Ele é o nosso Deus, então nós temos que confiar nele. Até o dia em que Ele resolveu fluir. Quando nós entramos aqui dentro dessa casa, amados, a gente não acreditava. Porque assim, quando a gente era coisa de louco, nada ia certo, a ponto de pôr um piso, um excelente
pedreiro, esse azulejista, e ele colocar tudo torto e perder todo o material, perder dinheiro, perder tudo. E todas as pessoas que tentavam fazer alguma coisa pra gente, acontecia. Teve um pedreiro, que ele é pastor, muito amigo do meu esposo, e ele falou assim, que realmente não tinha condições de vir, porque toda vez que ele falava, eu tô indo pra sua casa, ou ele batia o carro, ele chegou a perder carteira com dinheiro, um funcionário caiu do andaime, todos os dias que era pra vir pra cá. Sabe aquela coisa quando... Ai, esqueci o nome. Quando você acaba atrapalhando tudo que tá em sua volta, quando Jonas tenta fugir e ele tá dentro do navio, e tudo acontece na vida das pessoas por causa da vida de Jonas, é assim. Quando Deus fala assim, olha, o céu tá fechado porque sou eu que te abençoo, não adianta vir ninguém em volta, porque você não vai ser beneficiado. Nada vai chegar até você, até quando Deus permitir que aquilo chegue até você. Então toda provisão vem da parte de Deus, porque mesmo as pessoas querendo ajudar a gente, elas ainda saíam prejudicadas. E às vezes a gente acabava não entendendo o que está acontecendo. Mas eu não entregava nada pro diabo, não. Eu não falava, isso é coisa ruim, não. Isso é Deus que não quer. Isso é Deus que não está permitindo. E quando Ele permitir, aí sim as coisas vão acontecer. E foi assim que foi, amados. Quando Ele mandou a ordem, falando a partir de hoje, o vento está soprando o contrário e o céu está se abrindo. Meus amados, não deu uma semana, tudo começou a ir um atrás do outro, um atrás do outro. E coisas de todas as pessoas que a gente ia atrás, fala assim, não tem problema, eu vou fazer pra você hoje, vocês vão me pagando como dá, vocês vão me pagando assim, vocês vão fazendo assim, vocês... E a gente começou a ficar assim, meu Deus, não é a gente, é Deus que está fazendo. Não somos nós, mas foi Deus quem fez tudo isso. De repente, estávamos dentro da casa totalmente nova e mobiliada, porque Deus quis assim. Então, quando Ele fala pra gente não ter preocupações com essa vida, se trata nesse testemunho que eu tô contando pra vocês da minha própria vida. Que não era o fato do meu marido ter saúde para poder sair para ganhar um alimento, mas o fato era de que a bênção vem da parte de Deus. É quando Deus abre, quando Deus manda a provisão, é aí que chega até você. Então você tem que se preocupar somente com as coisas do reino, somente com as coisas dele, sabendo que pode estar difícil hoje, mas ele vai abençoar amanhã. É ele quem dá as condições, é ele que manda a provisão. Então tira toda preocupação no seu coração, entregue tudo nas mãos dele, mas é tudo nas mãos dele. Deixe ele conduzir. Se por acaso ele estiver diminuindo ou aumentando as bênçãos, deixa que ele direcione, mas somente confia. E o que aquela irmã entregou para mim, eu entrego para você hoje. O momento está difícil, ore e confie. Ore e tenha fé, sabendo que é o seu Deus, que é o como que a gente vai falar? Que é o escritor, que é aquele que escreve toda a sua história, todos os seus dias. Eu oro e abençoo a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra com toda a sabedoria, com todo o amor dele. Que você seja grandemente abençoado e que você comece a olhar com os olhos da fé para Deus. Que você comece a entender cada passo que Deus faz você dar em rumo à eternidade. Olhe somente para a eternidade, tenha somente só um único foco. Deus e o reino. E todas as outras coisas vêm da parte de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.